Salve, salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Darley Barbosa e você está no canal Agora Tá Fácil. Na videoaula de hoje, pessoal, nós vamos fazer a resolução de um teste que foi aplicado para a disciplina de aprofundamento de matemática, que é uma nova disciplina que vem aí no novo ensino médio, certo? Bom, esse nosso conteúdo, pessoal, embora o nome pareça aprofundamento, pareça ser difícil, mas nós vamos trabalhar a matemática básica com aplicações um pouco mais profundas do conteúdo, tudo bem? Vem comigo que você vai ver que de fato agora tá fácil. Vamos nessa! Bom, pessoal, aqui nós temos esse probleminha, né? Que está pedindo para que você descreva uma equação que melhor modela a massa restante em função de um tempo t qualquer. Não está pedindo para você resolver essa equação, tudo bem? Olha, se o isótopo radioativo de massa inicial, N inicial, decai a 40% a cada hora, descreva a equação que melhor modela a massa restante em função do tempo t. Pessoal, 40%... a gente pode reescrever como sendo 0,4, certo? Porque 4 décimos, certo? Ou 40%, tá ok? Então, se esse isótopo, ele tem massa inicial e inicial e ele decai a 40%, se ele está decaindo, ele tem taxa de decaimento negativa, tá ok? Então, o que a gente vai ter é que a função que melhor modela essas grandezas contínuas é a função exponencial cuja base é o número de Euler. Então, nós teremos que n em função de t vai ser igual a um n inicial que multiplica o nosso e, a nossa base aqui, né, de Euler, elevado a k vezes t. Porém, nós sabemos que está decaindo, portanto, nossa taxa k tem que aparecer negativa, tudo bem? Então, nós temos que n de t vai ser igual ao n inicial que multiplica e elevado a menos 0,4t. Acabou. Essa aqui é a solução dessa questão. Ela não pede que você desenvolva a resolução dessa forma. Está pedindo simplesmente para você mostrar qual seria a equação que melhor modela e sempre trabalhou grandeza contínua, que varia em função do tempo, em peso, quilogramas, tudo mais, você tem então, você pode usar no caso, né, a equação exponencial cuja base é o número de Euler, tudo bem? Bom, esse outro probleminha aqui, pessoal, nós temos o seguinte, sabemos que pela definição de limites, temos que o limite do produto é o produto dos limites, assim como o limite da soma é a soma dos limites. Calcule os limites. Nós temos aqui, pessoal, um limite clássico, que é esse aqui, é um limite bem conhecido já. Nós temos aqui um limite muito fácil de ser calculado, que basta substituir 2 no lugar da incógnita. E nós temos aqui um limite que tem o mesmo princípio para a gente fazer substituição, porém, a gente precisa primeiro observar que eu só posso substituir se durante a minha substituição eu não gerar nenhum absurdo matemático, tudo bem? Qual seria esse absurdo? Por exemplo, 0 sobre 0 ou uma fração sobre 0, isso é um absurdo matemático, isso não pode acontecer. E observe essa expressão. Se você pegar essa expressão e vier aqui no x e substituir ele por 3, você vai ter 3 menos 3, que são 0, e você vai ter uma fração com 0 no denominador, o que não existe. Logo, isso é um absurdo matemático. Portanto, o que a gente precisa você tem duas formas de resolver. Você pode dividir esse polinômio de cima pelo polinômio de baixo e depois, no resultado da divisão, você aplica o limite, ou você pode ainda fazer da seguinte maneira. Pegar esse polinômio de cima através das suas raízes e escrevê-lo como a forma de um produto, né, de outros dois polinômios de grau menor. Então, o que eu posso fazer? Isso daqui seria, entre aspas, né, uma equação de segundo grau. Então, se a gente tem com a equação de segundo grau as raízes, a gente iguala a zero, se eu igualar isso daqui a zero, eu terei duas raízes. Bom, quais seriam essas raízes? Eu teria que o meu x' vai ser igual a 3 e x duas linhas vai ser igual a 4. Você tem diversas maneiras também de chegar a essa raiz, tudo bem? Você pode utilizar a fórmula de Bhaskara ou simplesmente a soma e produto, onde eu pego dois números que multiplicados dá o coeficiente c e esses mesmos dois números, quando somados, dá o oposto do coeficiente b, tudo bem? Então, nós temos aqui, por isso eu estou citando, porque o nosso coeficiente a é 1, tá?
Então, eu resolvi por soma e produto, porque é muito mais fácil, e agora eu posso escrever isso como o produto desses dois polinômios aqui, ó, x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, certo? Se eu fizer a substituição, eu terei que x menos 3, que multiplica x menos 4. Isso é a mesma coisa que está lá em cima, percebam, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x. X vezes menos 3 dá menos 3x. Nós já tínhamos menos 4x, menos 3x vai dar menos 7x. E agora menos 3 vezes menos 4 vai de fato dar 12. Então esse produto aqui representa aquela nossa equação ali de cima. Então agora eu posso reescrever o meu limite, eu reescrevo ele como sendo o limite com x tendendo a 3, certo? Tendendo a 3, em que nós temos em cima x menos 3, que multiplica x menos 4, sobre x menos 3. Bom, mas vejam, x menos 3 dividido por x menos 3. O que a gente pode fazer aqui? Eu anulo esse daqui com esse. Eu posso dividir um pelo outro que vai dar 1, né? Então, a gente simplesmente simplifica essa nossa expressão. Logo, o que vai restar vai ser o limite com x tendendo a 3 de x menos 4. Agora, basta fazer a substituição. Isso aqui é a mesma coisa que eu vou substituir no lugar onde havia x, eu vou colocar o valor para onde ele está tendendo, porque eu não chego a um absurdo matemático se eu fizer isso. Então, eu tenho que é 3 menos 4. 3 menos 4 é igual a menos 1. Então, esse daqui é o resultado desse nosso limite, tudo bem? Esse outro, como eu disse, é um limite muito simples. Você vai simplesmente substituir. Onde você tinha o x, você vai colocar o valor para onde ele está tendendo, tudo bem? Então, nós vamos simplesmente fazer essa substituição e chegar ao nosso limite. Então, esse limite ele vai ser igual a 2 que multiplica 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 4. Agora, isso aqui, então, vai ser igual 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então, isso aqui vai ser 2 vezes 4, que são 8, menos 2 vezes 7, 14. Como é menos, né, então, vai ficar 14 negativo, mais 4. Cuidado agora, pessoal, você não pode vir aqui simplesmente e somar esses dois últimos e depois vir aqui e somar com esse outro. Não pode. Você tem que fazer na sequência, tá? Porque a ordem aqui agora que vai ser obedecida vai ser a ordem com que os números aparecem, tá bom? Então, nós vamos daqui para lá. 8 positivo menos 14, nós teremos menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4, nós temos menos 2. Portanto, esse é o resultado desse nosso limitezinho aqui. Esse outro aqui, como eu disse, é um limite muito conhecido. Você pode, sempre que você tem um limite que está tendendo ao infinito, você não pode chegar aqui e substituir isso aqui por infinito, porque infinito não é um número. Então, você tem que, uma das formas, né, é você ir fazendo substituições aqui, você ir colocando valores que tendem ao infinito. Então, eu posso começar com o número 1, por exemplo, que eu estou indo para o lado positivo do infinito, né? Então, eu teria 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 1 elevado a 1, e isso aqui é igual a 1 mais 1, que são 2. Então, essa é a nossa primeira para x igual a 1. Se eu tiver para x, aqui eu vou colocar aqui, ó, x igual a 1, depois eu posso fazer para x igual a 2, por exemplo. Então, eu vou ter 1 mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é igual... Bom, aqui nós teremos 1 mais meio dá 1,5, certo? Então, nós teremos 1,5 vezes 1,5. Por quê? Porque vou só fazer aqui, ó, isso aqui dá 3 sobre 2, para ficar mais fácil, tá? Elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 9 sobre 4, que é igual, elevado ao quadrado, desculpa, é igual a 9 sobre 4, que é igual a 2,25. Bom, então nós estamos chegando cada vez mais, certo? Próximo do número que nós estamos querendo descobrir. Já vi que ele não passou de 2, né? Mas ele está subindo aí, passou um pouquinho só de 2, mas não dobrou tanto. Posso fazer para x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5 e assim sucessivamente, tudo bem? Então, eu posso ir com esse x até o infinito, tá certo? Até mais infinito, certo? Vou colocar assim.
Então, se você tem uma calculadora potente o suficiente aí, você pode jogar um número bem grande, bem grande. Joga, por exemplo, x igual a 10 elevado a 30, por exemplo. Então, se você faz isso, você vai ter aqui, que é 1 mais 1 sobre 10 elevado a 30. Olha só quanto que vai ficar grande isso aqui, gente. Elevado a 10 elevado a 30. Isso aqui você vai perceber, se você tiver na sua calculadora e ela tiver aí pelo menos 12 casas decimais, ou 10, se eu não me engano, algumas têm isso aí também, você vai ver que esse número vai ficar perto disso aqui, 2,71828. Esse número não passa disso nessas primeiras casas decimais, só que as outras são infinitas. Isso é um número irracional. Só que esse número irracional é muito conhecido, nós chamamos ele de constante de Euler. E a constante de Euler é o resultado desse nosso limite, tudo bem? Então, esse exercíciozinho de limites está resolvido. O carbono 14 é muito utilizado na datação de fósseis. Se um fóssil possui 6,25% da sua quantidade de C14, que possuía enquanto vivo, calcule a idade do fóssil sabendo que a meia-vida do C14 é aproximadamente 5.725 anos. Você tem 3 formas, pelo menos, de resolver isso daqui. A primeira forma é você utilizar a expressão que seria N inicial, que multiplica E elevado a menos K vezes T. Essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só que eu estou vendo que eu consigo utilizar essa expressão aqui, N, que é igual a N inicial, que multiplica 1 sobre 2 elevado ao T sobre P, porque eu consigo utilizar como a expressão que calcula através do tempo de meia-vida. Então, eu vou usar essa expressão aqui. Você ainda pode usar a forma intuitiva. Daqui a pouco nós vamos fazer ela aqui no cantinho, a forma intuitiva, tudo bem? Então, olha só. Aqui o que nós temos é 6,25% da quantidade inicial. Essa aqui eu não vou usar porque ela vai dar um pouquinho de trabalho, tá bom? Não vou usar ela, mas ela é adequada, tá certo? Ela é precisa nesse nosso cálculo, mas ela vai dar trabalho porque nós vamos ter que calcular o LN, o logaritmo natural, vai ter que usar aí a constante de Euler e vai dar um pouquinho de trabalho. Se você não tem uma calculadora na hora, você tem que estudar qual a melhor forma de se sair do problema. Pode ser na forma intuitiva, pode ser utilizando a fórmula, tá bom? Então vamos usar a fórmula primeiro, depois vou usar a fórmula intuitiva. Antes nós vamos saber o seguinte, que 6,25, pessoal, é exatamente igual a 0,0625. Só que isso também é igual a 1 sobre 16, tá bom? E 1 sobre 16 eu posso escrever ele como uma base 2, dessa maneira, tá certo? Por quê? Porque 1 elevado a 4 continua sendo 1, e 2 elevado a 4 são 16. Então eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Por isso que eu estou dizendo que eu já vi que eu posso usar essa fórmula aqui, porque eu percebi que o meu número inicial aqui, meu número final, desculpa, ele pode ser escrito como uma potência cuja base é meio, ou 1 sobre 2. Então, eu sei que isso aqui é 1 sobre 2 elevado à quarta, que multiplica o N inicial, que é igual ao N inicial, que multiplica 1 sobre 2 elevado ao tempo sobre o período de meia-vida. Quem é esse período de meia-vida? 5.725 anos, tá bom? Bom, por que eu coloquei multiplicado por isso aqui? Porque ele disse que era 6,25% da quantidade inicial, ou seja, porque era enquanto vivo, então da quantidade inicial que possuía. Então, é isso daqui vezes a quantidade inicial. Como eu estou multiplicando aqui, esse número está multiplicando também. Quando eu passar para cá, ele vai passar dividindo por esse, ele vai vir aqui embaixo, vai dividir. Então, quando ele dividir, eles vão simplesmente se anular. Então, eu já posso anular aqui, tá bom? Então, eu tenho 1 sobre 2 elevado à quarta potência, que é igual a 1 sobre 2 elevado a t sobre 5.725. Perceberam o que aconteceu? Eu tenho uma equação exponencial cujas bases já são iguais. Então, eu posso cancelar as bases, corto as bases e desço os expoentes. Então, eu tenho que 4 é igual a t sobre 5.725. Então, agora o que eu percebo é que eu posso passar esse 5.725 multiplicando. Então, nós vamos ter que t é igual a 5.725 vezes 4. Portanto, o nosso tempo procurado é de 22.900 anos, tá ok? Então, 22.900 anos. Forma intuitiva, pessoal. Cuidado, você não pode começar na forma intuitiva dizendo o seguinte, olha, 100%
está para 5.725, 50% está para 11.450, 25... Ah, tá errado, tá errado. Então, eu já vou apagar aqui, ó, porque você tem que tomar cuidado quando for trabalhar com a forma intuitiva. Você tem que, passados 5.725 anos, o seu produto, né, o seu isótopo ali, ele vai estar em 50% da sua quantidade inicial, não 100%, tá? E agora você tem que, passados mais 5.725 anos, você agora tem 11.450 anos. E aí você tem que isso cai de novo pela metade do que tinha antes, metade de 50, 25. Agora passou de novo mais 5.725. Para onde nós vamos? 17.175 anos, né? E aqui nós temos 12,5%, porque é metade de 25. Agora nós passamos novamente mais 5.725 anos. Nós temos então 22.900 anos. E isso vai nos dar 6,25%, porque é a metade do que tínhamos antes. Portanto, essa aqui é a nossa expressão final, tá ok? Então, você tem essas duas formas aqui, que são as formas mais rápidas de você conseguir resolver. Se for por aqui, também chega, tudo bem? Mas você não orienta você a fazer isso daqui quando você pode utilizar uma dessas duas outras maneiras, tá certo? Porque por aqui você vai demorar um pouquinho mais, tá certo? Então, vamos ver o próximo. Em 1988, o sudário de Turim foi datado por carbono 14, sendo sua idade aproximada de 660 anos. Considerando uma taxa de decaimento do C14 de aproximadamente 0,012% ao ano, calcule a idade aproximada em anos do sudário quando restarem 90% de C14. O que ele quer, pessoal, é que restem 90% da quantidade inicial de C14. Vamos chamar, por exemplo, de N inicial. Tá ok? Então, se nós vamos usar essa expressão, N é igual a N inicial, que multiplica E elevado a K vezes T, primeira coisa que nós precisamos saber, se está decaindo, nossa taxa K vai aparecer negativa. Se nós temos, então, que esse número não pode ser escrito como uma base de meio, tá? Não consigo escrever isso aqui como uma base meio, tá? E outra coisa que eu tenho é que eu não tenho aqui o tempo de meia-vida, também não me falou isso, então eu vou usar essa expressão aqui, tá bom? Porque essa é a expressão correta, tá? É a expressão que dá os resultados mais precisos. Então, olha só o que nós vamos fazer agora. Nós temos que 90%, pessoal, deixa eu escrever aqui na frente, é a mesma coisa que 0,9 de N inicial, tá bom? Então, nós vamos escrever aqui 0,9 de N inicial é igual ao N inicial vezes E. Quem que é a taxa que foi informada para a gente? A taxa que nos foi informada é 0,012%. E se a gente quiser calcular 0,012%, deixa eu escrever aqui, ó, 0,012%, é a mesma coisa que a gente escrever 0,00012, tá? É a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer é escrever aqui em cima, ó, menos, porque é decaindo, né? 0,00012T. Nossa, professor, que número grande, mas é assim, pessoal, é assim que se trabalha, tá bom? Como eu estou usando por convenção, pessoal, que o logaritmo natural de 0,9 vai ser igual a menos 0,1054, eu vou ter um resultado aproximado que pode ser diferente do seu. Você pode aproximar os números diferentes, tá? Desde que você use aí uma melhor aproximação possível, tomando as 4 casinhas decimais, tá bom? É sempre bom lembrar, se você tem uma tabelinha que foi informada, se você tem uma consulta, se foi possibilitado você fazer a consulta e nessa consulta era possível você ver tabelas com outros valores de logaritmo natural, então você precisa usar esses logaritmos, tá bom? E tem várias formas de você resolver isso daqui aplicando logaritmo natural, se foi te dado uma tabelinha ou uma consulta onde você consiga visualizar esses logaritmos. Nesse caso aqui eu vou usar esse, que vai ser bem mais rápido para a gente não perder muito tempo no vídeo, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, é a mesma coisa do anterior. Já sei que isso aqui vai dividir por esse, então eu terei que é 0,9, que é igual a E elevado a menos 0,00012T. Agora eu vou aplicar o logaritmo natural de ambos os lados. O ln de 0,9 é igual ao ln de E elevado a menos 0,00012T. Propriedade dos logaritmos. O logaritmo de uma potência, a potência desce multiplicando pelo logaritmo. Esse ln eu já sei quem é, então aqui vai ser menos 0,10
54, e aqui vai ser igual. Propriedade dos logaritmos, se eu tenho o logaritmo de a elevado a c na base b, uma base b qualquer, isso aqui é a mesma coisa que eu pegar esse czinho aqui e levo ele para cá, ó, multiplicando todo esse logaritmo. Então, é o czinho que multiplica o logaritmo de a na base b, tudo bem? Então, isso daqui é uma propriedade. E quem está no lugar do meu czinho aqui, pessoal? Se nós observarmos bem, quem está no lugar do meu czinho é essa expressão, não é verdade? Então, essa expressão, eu vou descer ela multiplicando pelo meu logaritmo de e. Só que o logaritmo de e, pessoal, nada mais é que o logaritmo de e na base e. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o ln de e, tá? A basezinha e. E o logaritmo de qualquer número, tá? Na mesma base, ou seja, por exemplo, se eu tenho log de a na base a, isso aqui é sempre igual a 1. Porque outra propriedade dos logaritmos é que esse número tem que ser elevado a esse aqui e o resultado tem que ser esse, certo? Então, a elevado a 1 vai ser igual ao próprio a. Da mesma maneira que e elevado a 1 é igual a e. Então, esse logaritmo aqui tem que ser 1. Então, nós vamos ficar, depois das explicações, ó, menos 0,00012, que multiplica o ln de e. Bom, aqui eu vou ter menos 0,1054. Esse carinha está multiplicando, eu vou passar ele para cá, dividindo. Aqui tem um t, viu, pessoal? Eu vou passar ele para cá, dividindo. Ele está multiplicando, vou deixar só o t lá, tá bom? Então, sobre menos 0,00012, que é igual a t vezes esse ln, certo? Só que quem é esse ln aqui, que a gente acabou de descobrir? Esse aqui é 1. Então, é t vezes 1, que é o próprio t. Precisa copiar? Não, acredito que não, porque t vezes 1 vai ser t, certo? Correto? Então, agora é só fazer essa divisão. Negativo com negativo, o resultado vai ficar positivo. Você vai perceber que usando essa minha aproximação, aqui é 54, viu, pessoal? Só corrigir aqui, que é 54. Usando essa minha aproximação, nós teremos 778,3333 e assim sucessivamente. Pediu para você aproximar em anos, não pediu meses, não pediu segundos, não pediu minutos. Então, ele quer aproximação em anos, então eu tenho que ter aproximadamente 778 anos, seria a idade desse sudário, né? Se tiverem 90% de carbono 14. Espero ter ajudado vocês, espero que você tenha compreendido. Se tiver dúvida, professor, foi muito rápido. A vantagem aqui é que você pode voltar, vai um pouquinho mais devagar, fica aí e assiste novamente se for necessário, tá bom? Porque eu tenho certeza que depois que você visualizar isso daqui, você vai poder afirmar que agora tá fácil. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha. Se tiver dúvida, escreve aí nos comentários e siga nosso canal para dar uma força para ajudar a gente também, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.